Na minha companhia tenho o José Nunes, o Gonçalo Monteiro, o Mário Figueiredo e o Pedro Sousa. Muito boa tarde aos quatro. Pedro Sousa, começo por ti. E se a Juventus apresentar de facto uma proposta superior à do Benfica, o que é que fará o Bayern? Por muito que Palhinha queira regressar a Portugal, vai conseguir convencer o Bayern de que essa proposta tem de cair? Boa tarde a todos. Primeiro tem que convencer o Benfica de quanto é que quer ganhar. Esse é que é o primeiro ponto. Acho que o Benfica não pode avançar para uma proposta concreta se primeiro não tiver o Palhinha como seu aliado. Esse é o ponto principal. É evidente que o Palhinha, provavelmente, excetuando o Aston Villa e mais um ou outro clube inglês que lhe podem pagar aquilo que ele ganha no Bayern, 9 milhões por ano e líquidos, que dá 4 milhões e meio brutos por temporada. Não estou a ver sequer a Juventus a pagar este montante a Palhinha. Seja como for, estamos aqui a falar de um negócio que envolve muitos milhões. E o Benfica, para ter sucesso neste processo, seja agora ou seja lá mais para a frente, e eu creio que é lá mais para a frente, porque se o Benfica estiver a jogar com o fator cedência, quer dizer que está aliado com o jogador, e o Bayern de Munique só à última instância que, tal como o ano passado com o Tottenham, é que permitiu a cedência por 5, 6 milhões de euros por um ano, com a tal opção de 30 milhões. E, portanto, desportivamente é inatacável o desejo do Benfica. É evidente que o Palhinha, na minha opinião, também jogaria na Juventus. O Aston Villa vendeu hoje Tielemans, titular da seleção belga, jogador capitão da seleção belga, jogador muito importante no Aston Villa, no título europeu conquistado este ano. Vendeu esta manhã, foi oficializado ao Manchester por 40 milhões de euros. É um jogador da mesma idade de Palhinha, é curioso, 29. O Palhinha ainda é um bocadinho mais velho, o Tielemans tem 29, o Palhinha é um bocadinho mais velho e, portanto, acho que é para acompanhar nas próximas horas, sendo que o Benfica, repito, para ter sucesso neste fator negocial, não basta apelar à família, à proximidade com os filhos, à proximidade com o Marco Silva, tem que ter o jogador. E ter o jogador como aliado num processo que pode ser moroso. Eu acho que esse é o ponto principal, insisto. Então, mas o que é que o Benfica pode fazer para convencer João Palhinha sem ser a questão monetária? Marco Silva é suficiente? Não. A questão monetária é evidente. Qual é o desconto que ele faz? Quem ganha 9 está disposto a ganhar quanto? 5, 6? Contrato de quantos anos? 4? 3? 5? Para poder amortizar aquilo que deixou de ganhar. E, portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser faladas. Acresce que João Palhinha não tem um empresário convencional. Isso é outro ponto, quando digo convencional, não é Jorge Mendes, não é Carlos Gonçalves, não é nenhum desses, nem lá fora nenhum empresário estrangeiro. É o pai e o irmão que tratam da vida dele. E até é curioso que quando ele mudou do Fulham para o Bayern de Munique, foi Bernardo Palmeiro que o assessorou. Bernardo Palmeiro, que é o diretor-geral do futebol do Sporting, nesta altura. Foi ele que o assessorou nessa venda de 51 milhões de euros. E no tal contrato de 9 milhões por ano. E, portanto, eu acho que este é um processo. Se o Benfica quiser bater de frente com o Bayern, e a informação que tenho é que o Bayern quer 25 milhões de euros. Já os 20 mais 5, acho que é uma coisa que é negociável com o Bayern. Para ter uma cedência, tem que esperar que passe as modas, que é como quem diz, que o Palhinha diga não a outros clubes e a outras propostas que o Bayern vá recebendo. Depende também. Isso é difícil de acontecer, tendo em conta que está nos 2 últimos anos de contrato. Ou seja, o Bayern quer resolver agora. Deixar para o último ano de contrato. Não, depois... resolver até ao fim do mercado. Sim, certo, mas esta temporada. Sim, mas uma coisa é resolver a 13 de julho, outra coisa é resolver a 30 de agosto. E lá está a paciência que o Benfica tem ou não para este processo, que é ter um jogador com este impacto, desportivamente inatacável. Está a pensar bem Marco Silva, está a pensar bem o Benfica, mas é muito dinheiro, porque façam só estas contas assim. Mesmo que seja um empréstimo de 5 ou 6 milhões, como foi o ano passado com o Tottenham, mesmo que ele faça um grande desconto, que lhe paguem o mesmo que o Otamendi ganhava no Benfica, 6 milhões por ano. O Benfica vai comprar um jogador por 12 milhões ou 11 milhões só por empréstimo? Sem ter mais nada a seguir? O cenário que estás a traçar é empréstimo com compra obrigatória. Não, é isso? Ou sem compra obrigatória. Isso ao Bayern não interessa. Então vai ficar com ele no último ano. Eu não sei se interessa ou não. Não acredito. Acredito em compra obrigatória. O do Tottenham não era obrigatória. Não, mas faltavam 3 anos para final de contrato. Agora já só vão faltar 2. A questão é paciência para levar este processo com sucesso. Sendo que Juventus,
Aston Villa, mais 2 clubes da Premier League que não jogam Liga dos Campeões, ao contrário destes do Aston Villa. Ganhou a Liga Europa o ano passado. Está a ser reformulado o meio-campo, tal como o Newcastle está a ser reformulado o meio-campo, vendeu muitos jogadores importantes. Portanto, sim, o Benfica tem concorrência de clubes que não têm a tradição, o peso mediático do Benfica, excetuando talvez a Juventus, mas que têm muitos argumentos de pilim. Tem. Isso é um facto. Eu acho que o Benfica, acho que já sabe que não vai ter tão cedo o jogador, se o quiser ter. Agora, tem que o ter como aliado. Se não o tiver como aliado, se não tiver feito a cabeça do jogador e do pai e do irmão, e dizer é X e depois X mais Y a partir do próximo ano. Então já vamos falar também do eventual rendimento que Palhinha pode apresentar no Benfica, mas José Nunes, o que é que acreditas que prefere o jogador ainda com 31 anos? Continuar a jogar nas melhores ligas do mundo e a receber bem monetariamente ou de facto regressar a Portugal, ir para o Benfica, estar perto dos filhos? O que é que te parece que esta novela toda nos está a querer dizer? Parece-me desde logo, boa tarde a todos, boa tarde também aos espectadores do NAU, que isto não depende só dele. Depende, em primeira instância, do Bayern, que está a ver juntarem-se interessados por Palhinha e está a tentar perceber o que é que isto lhe pode dar. Portanto, independentemente do Benfica poder conquistar Palhinha pelo coração ou pela carteira, não é isso que está em causa. Antes de tudo, tem que tentar um entendimento com o Bayern e não será fácil, porque, até pegando naquilo que o Pedro disse, há clubes que poderão estar interessados. E, de facto, aquilo que interessaria ao Benfica seria um empréstimo, obviamente, pelas razões que são facilmente entendíveis, e depois uma compra, mesmo que obrigatória. Eu penso que o Bayern daí não cairá abaixo, não seja para fazer um empréstimo, terá que comprar obrigatória de certeza absoluta. Agora, a questão é esta. Eu não desligo as afirmações de Marco Silva ontem deste tema também. Atenção, ontem não, no sábado. Quando ele falou no mercado e principalmente na forma um bocadinho crispada e com algum zoom com que ele falou. Eu creio que ele também sobre estava... os reforços, nomeadamente a dizer que ainda não tinham chegado? Sobre tudo e também sobre o mercado, quando ele disse que claramente esta equipa precisa se reforçar. Porquê? Marco Silva é um elemento muito importante neste assunto. Foi o melhor treinador que Palhinha teve. Ele considera o melhor treinador que teve Marco Silva. E por isso, digamos que é com certeza alguém que pode influenciar esta situação. Mas não é Marco Silva que vai pagar, é o Benfica. Mas e se for um pedido de Marco Silva, até onde é que deve ir o Benfica? Pois a questão é que se não há aqui uma hesitação que é também dificultada pelos próprios movimentos de mercado, o facto de estarem a aparecer outros clubes, o facto do Bayern estar agora numa situação em que vai ficar à espera de ver quem dá mais e quais são as melhores condições. É evidente que se o Bayern puder vender Palhinha, tem-se falado nos tais 25 milhões, não é? Sim. Com empréstimo e compra obrigatória. Se alguém bater os 25 ou até mais, dificilmente o Benfica, das duas uma, ou acompanha a parada ou fará como o Sporting, desiste da contratação de Palhinha. Por isso, eu diria que é uma situação que não é tão simples como isso. Agora, acho que a demora, quer dizer, sim, o Benfica deve tentar realmente prender João Palhinha para um compromisso particular, sendo que a última palavra é sempre do Bayern, mas eu acho que quem provavelmente o estará a fazer mais do que o Benfica é o próprio Marco Silva. Julgo saber que só houve uma aproximação a João Palhinha e que as coisas não têm sido assim tão afirmativas como eventualmente poderíamos pensar. E, portanto, vamos esperar para ver onde é que entra aqui a disponibilidade financeira do Benfica. Muita vontade tem de o contratar, ou pelo menos de o ter por empréstimo. Essa era a melhor solução para o Benfica. A palavra de Marco Silva e a vontade que ele manifesta junto do Benfica de ter o jogador, essa é inequívoca, não tenho dúvida nenhuma. E também não tenho dúvidas nenhumas de que Marco Silva estará a tentar convencer o jogador. Mas acontece que a última palavra será do clube. E isso depende muito das condições que forem apresentadas e implementadas. Portanto, é um puzzle com várias frentes, complicado de construir e principalmente de solucionar, porque nós estamos a falar
de um jogador barato em função da idade que tem, em função da qualidade, do rendimento imediato, do impacto que ele pode ter na equipa do Benfica. Está à vista de toda a gente que é um jogador que o Benfica precisaria, obviamente, como de pão para a boca. Ele ou alguém com o perfil dele. No caso dele, acresce que é um jogador português, que é um jogador que conhece bem o futebol português, é um jogador que muito estado, muito experiente, que já esteve em fases finais de campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, já esteve em Liga das Nações, já esteve em grandes clubes, conhece grandes campeonatos como o campeonato inglês, sempre com rendimento, é um grande profissional. Portanto, desse ponto de vista, evidentemente que era muito bom para o Benfica se o conseguisse contratar, mas não o basta fazer num clique, porque, repara, muito se tem falado em menos-valias que os clubes fazem, isso é uma coisa normal. Repara, o Benfica perdeu dinheiro com, como é que ele se chama? O Cabral, o brasileiro, Sim, já não me Cabral. recordo. O Cabral, Artur Cabral. Artur Cabral, e ainda está à espera, mesmo assim, Faz assim. da menos-valia. O Bayern comprou por 51 e agora admite vender por... Se isto Não, fosse, mas é disso- se isto fosse uma equipa Mas portuguesa... é disso que eu vou falar, é disso que eu vou falar e já falei ontem. É disso que eu vou 51 falar. e vai por 20 ou disso que eu- 25. É disso que eu vou falar e já falei ontem. O Bayern, que é o Bayern de Munique, que é tido até como um modelo de negócio É mesmo. no futebol internacional, comprou por mais do dobro e está a admitir vendê-lo por menos de metade. Quer dizer, isto, a opinião pública tem que perceber que, por vezes, os clubes portugueses também não fazem bons negócios e depois mais vale fazer uma menos-valia do que arrastar uma situação, e isto vale até para alguns casos que o Benfica tem dentro de portas, e quem quiser entender, que entenda. Mário Figueiredo, também já iremos falar de outros casos do Benfica, mas relativamente ainda a João Palhinha, acreditas que o Clube da Luz tem tempo para esperar por João Palhinha? A verdade é que faltam menos de 2 semanas para o primeiro jogo oficial para a Liga Europa frente ao St. Gallen e provavelmente, mesmo que João Palhinha chegue, entretanto, nos próximos dias, dificilmente jogue no imediato nesse jogo, uma vez que ainda não está integrado na equipa, mas quão necessário é para o Benfica ter João Palhinha? Boa tarde a todos. Olha, acima de tudo, não há dúvida nenhuma que o Marco Silva quer reforçar a posição. A verdade é que parece que o Benfica está a canalizar demasiado esforço para a contratação de Palhinha. E, portanto, não sei se estará a trabalhar outro dossiê em paralelo ou não, mas a verdade é que está a canalizar para aqui um esforço grande. É preciso ter a consciência que Palhinha, quando se for contratado, é a fundo perdido. É o que se gastar, ou vem em títulos, ou não vem mais nada. O Pedro Sousa não concorda contigo? Não, mas o Eu Pedro falo Sousa não só concorda. finanças e o desportivo. Está bem, E o claro, desportivo, e ganhar claro. campeonato, isso não Claro, conta. mas já lá isso vou, não é já lá vou para garantido. ti. Já lá vou para Nada é ti. garantido na vida. Mas já lá vou. E, portanto, É fundo perdido. o que o Benfica tem que perceber é uma coisa. O Palhinha sabe que o teto salarial do Benfica são 6 milhões de euros. 3 milhões era a exceção quase para o Otamendi. E, portanto, o ordenado tem que ser a rondar aquilo. O Benfica poderá tentar... O ordenado de certa era forma- 4. De quem? Exatamente. O meu foi um prémio de 2. Pronto. Então, e este aqui terá que levar um prémio também. Isso já não sei. És de tu que estás forma a fazer as compensar. contas. E até podem fazer um prémio, também um contrato também por objetivos. Se o Benfica for campeão, pode ter direito a um bónus e resolvem um problema. Depois há aqui a questão de Marco Silva. Marco Silva pode entender que este é o homem, este é aquele elemento que vai pôr a equipa toda a carburar. Que vai ser determinante daquilo, das suas ideias de jogo, daquilo que ele pretende. E na tua opinião, E, portanto, é Palhinha se e mais 10? Se Marco Silva o contratar, acredito que sim. Porque por estes valores. É que nós estamos a falar em valores muito elevados. O problema do Benfica é depois aparecer estas Juventus, é ter aparecido o Sporting, que vai mantendo o Bayern Munique com a ideia que consegue encaixar Isso é 25 milhões, metade. Porquê? Porque se não houvesse... o Benfica já pensa no Palhinha antes da chegada Sim. de Marco Silva. Atenção. Está bem, mas agora com Pelo menos Palhinha... estava a olhar, estava Sim, a ver sim, o que é que a coisa podia dar. Mas agora com Palhinha. a situação tornou-se mais concreta. Mas agora com Palhinha... Mas até 30 de junho havia o fator Tottenham, não é? Tinha uma opção que podia exercer. Mas havia interesse do Benfica, como o Sporting Agora, também chegou a pensar nele. A questão é que se não houvesse mais interessados, o Bayern de Munique começava a pensar numa situação que era assim: bom, a gente vai ter que baixar aqui o valor da venda, Mais ainda. porque senão vamos ter que pagar 9 milhões de euros em salários durante 2 épocas, que é o que falta de contrato. 9 milhões no primeiro ano, 9 milhões do segundo, e ficavam com o jogador. E não usavam, porque o company não conta com ele. E, portanto, a partir do momento em que surge este interesse dos Juventus, surge o interesse de outros clubes que estão dispostos a pagar os 25 milhões ao Bayern de Munique, as coisas ficam mais complicadas para o Benfica. Não sei se são dispostos. E por isso é que eu digo que um dos problemas que o Benfica tem é que a posição tem que ser reforçada. Já se percebeu, aquele lugar tem que vir alguém. Se não for Palhinha, tem que vir outro. A questão é se o esforço que se está a fazer por Palhinha não está a adiar, se calhar, a contratação de outro jogador qualquer para aquela posição,
que, se calhar, mais novo, com a possibilidade depois de haver um retorno financeiro, provavelmente sem a qualidade, mas sempre com essa possibilidade de fazer essa recuperação do valor que foi investido na sua contratação. Gonçalo Monteiro, acreditas que esta questão de João Palhinha no Benfica está a dificultar, nomeadamente, aquilo que diz respeito à preparação da pré-época de Marco Silva? Boa tarde aos quatro, boa tarde também aos nossos telespectadores, não. Isso está a condicionar é a falta dos jogadores que ainda não chegaram, até os do Mundial, e portanto isso condiciona sempre a preparação de uma pré-temporada, mas isso faz parte das regras do jogo e os treinadores já sabem que assim é. Primeiro, eu acho que isto está muito dependente da vontade. O que é que vai pesar mais em Palhinha? Ou seja, se é de facto muito, mas muito relevante o regresso a casa e o estar próximo da família e dos filhos, e isso acho que é um pendor importante. Acho que o fator financeiro é relevante, mas não me parece que as diferenças sejam essas as diferenças. Se for mesmo urgente e significativo para Palhinha regressar a Portugal, não me parece que seja por aí. Mas... 9 milhões vai fazer um desconto para quanto? Eu não sei. Pois, eu também não sei, mas não, tu fazias? Eu ia a custo zero se tivesse que ficar perto da minha família. Se eu quiser, mas lá está, se eu fosse urgente ficar perto dos meus filhos, eu ia a custo zero. Por isso é que eu estou a dizer, depende da urgência, ou seja, se isso vai canalizar, ou melhor, se isso vai condicionar ou não aquilo que é a vida familiar do Palhinha. Este é o meu ponto. Se não pesar, se não for condicionar, portanto, apanha mais voos, portanto, o Marco Silva apanha, andava sempre, semana sim, semana não, andava sempre de avião. Se isso é passível, eu acho que aí o Benfica vai ter muita dificuldade. Se isso vai dificultar, então aí acho que o Benfica pode ter aqui outro tipo de margem. Aquilo que eu dizia há pouco da questão da compra obrigatória é do lado do Bayern. Eu não acredito que, estando nos 2 últimos anos de contrato, o Bayern queira negociar um jogador empréstimo, ou seja, o máximo que poderia fazer nestes últimos 3 anos, a apontar pela mesma bitola, seriam 15 milhões. Foram os tais 5 de empréstimo ao Tottenham, eventualmente mais 5 ao Benfica, ou mais 5 a outro clube qualquer. O Benfica, eventualmente, aquilo que poderá fazer ou tentar fazer é um empréstimo de 5 milhões e depois pagar mais 15 ou pagar mais 20 numa opção de compra obrigatória. Lá está, os tais 20 milhões ou 25 milhões. Não sei se vai conseguir ou não, ou se quererá desta forma ou não, mas pelo menos assim consegue dividir o mal pelas aldeias em função do custo, que é pesado para um jogador de 31 anos. Isso não há escapatória passível de se conseguir fazer. Depois, depende do tipo de contrato que o Palhinha vai ter. Vai ser a 5 anos? Vai terminar com 36 anos contrato. O Benfica está disposto a fazer isso, está disposto a dar 4 milhões. O Palhinha quererá ainda ir dar uma voltinha pelas Arábias, se ainda for chão que dê uvas. Nessa altura. Até 2034 vai dar de certeza. Pronto, isso a partir daí. Exatamente. E portanto, nessa altura, logo se verá se o Palhinha ainda vai dar mais uma volta a compensar, se calhar, a perda de salário que tem agora. De repente vai à Arábia e fica a coisa mais ou menos equilibrada. Há aqui várias formas de fazer, sendo que a questão. O Pedro há pouco falava ali da questão dos 51 milhões que o Bayern deu pelo Palhinha e que agora estaria disposto a vender por 25 milhões, por exemplo. A questão é que a cana de pesca do Bayern, do Real Madrid, do City, não é a mesma cana de pesca do mercado português. Ou seja, eles compram um produto acabado. É 40, é 50, é 60, eu compro. Depois há jogadores que mesmo assim não se conseguem evidenciar e ter a performance e dessa perspectiva. Só em resumo, de um ponto de vista desportivo, não tenho a mínima dúvida que seria Palhinha mais 10. É sobre isso que vamos falar agora. E dos outros grandes igual.